Vamos pensar na palavra rendição. Quem está nos assistindo hoje que está pronto para se render? Está pronto para levantar as mãos e dizer: Deus, pegue tudo de mim, se envolva em todas as áreas da minha vida. Obrigada por estar comigo no Desfrutando a Vida Diária, onde eu ensino a palavra de Deus todos os dias. E eu acredito que, se vivermos de acordo com a palavra, nós desfrutaremos todos os dias de nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre algo que sinto que é muito importante, que faz as nossas vidas serem muito, muito, muito melhor. E é aprender a fazer o que eu chamo de levar a vida com Deus. Sabe, Deus nunca nos convidou para ter uma religião. Ele quer que tenhamos um relacionamento com Ele. Jesus não morreu para que eu pudesse ser religiosa, ir à igreja uma vez por semana, ler um pouco da Bíblia todos os dias e depois não pensar nele o resto do tempo. Ele quer viver conosco, Ele quer estar envolvido em tudo aquilo que você faz. Agora, isto foi, na verdade, uma tremenda mudança de vida para mim. Quando eu descobri há anos atrás, o Espírito Santo tocou a minha vida e eu realmente comecei um profundo estudo da Palavra de Deus. E quanto mais fazia isso, mais entendia que Deus quer estar envolvido em tudo que nós fazemos. Ele quer fazer parte de tudo. Nós devemos fazer tudo o que fazemos com Ele e para Ele. Em Atos 17, 28, a Bíblia diz: nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Como alguns de seus próprios poetas disseram, nós somos seus filhos. Agora, pense nesta escritura: nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. O que o escritor estava dizendo? Basicamente estava dizendo: precisamos levar a vida com Deus. Apenas ir à igreja e pedir a Deus para ajudar quando temos um desastre não é o melhor plano dele para nós. Ele quer que falemos com ele, dentro e fora, o dia todo, sobre qualquer coisa, seja o que for que estejamos fazendo, orando por outras pessoas e assim mantendo contato com Ele regularmente. E sabe, Deus nunca está mais do que um pensamento de distância, e eu amo isso. Não é como se você tivesse que estar numa determinada postura dentro de um prédio da igreja para falar com Deus. Você pode falar com Ele no supermercado, no carro, na sua casa, fora da sua casa, no quintal. Deus está em toda parte. Ele está com você o tempo todo. Quero que você pense nisso. Pense em como Deus está perto de você. Quando Jesus partiu, o Pai enviou o Espírito Santo e Ele disse: Ele esteve com você e agora estará em você. Se você é um cristão, Deus vive em você. Ele mora em você. Então você deveria estar fazendo tudo o que faz com a ideia em mente de que você está fazendo com Ele. Eu vivi do jeito que eu estou te dizendo para não viver por muitos anos. Eu ia à igreja no domingo, li um capítulo por dia na minha Bíblia, fazia uma oraçãozinha de manhã, outra à noite. Então era isso. Essa era a minha vida com Deus. A menos que tivéssemos algum tipo de crise, então nós orávamos por esta crise. Mas vou te dizer que quando Deus tocou a minha vida, eu entendi que parte da razão pela qual eu estava tão infeliz era porque estava deixando fora de quase tudo que eu estava fazendo. Leva um tempo para criar esse hábito do qual eu estou falando, mas isto foi tão... Eu me lembro de uma das primeiras coisas que me aconteceu que meio que abriu os meus olhos. Numa noite estávamos numa liga de boliche, eu não estava jogando muito bem. Eu ouvi o Senhor falar no meu coração: por que não me pede para ajudá-la? E eu pensei: bem, você não se importa com o meu boliche? Ele disse: me importo com tudo que você faz. Veja, você pode falar com Deus sobre qualquer coisa, não só daquelas que você acha que são espirituais. Deixe-me repetir: você pode falar com Deus sobre qualquer coisa. Você pode pedir a Ele para te ajudar em tudo aquilo que você faz. Porque Ele se preocupa com você em todo o tempo. Ele quer cuidar de você. Ele quer ser convidado para tudo o que você faz. Apocalipse 3,16 diz: então, por que você é morno, nem quente ou frio?
Estou prestes a vomitá-lo da minha boca. Agora, não sei o que significa, mas sei que eu não quero descobrir, sabe? Acredito que Deus está dizendo ou tudo ou nada. Eu prefiro que você vá até o fim comigo ou que apenas não faça nada em vez de ser um morno. Sabe, se você estiver com sede de verdade, ninguém quer um copo de água morno. Se vamos tomar uma bebida, queremos que ela seja boa e fria ou boa e quente. E se você é um cristão morno, eu vou pedir para você se agitar e, sabe, pegar fogo por Deus. Viva a sua vida com Ele, para Ele. Não cometa o erro de achar que Deus está vivo apenas para te fazer feliz e fazer tudo o que você quer, sabe? Você está no relacionamento com Ele para fazer o que Ele quer que você faça, para servi-lo, para amá-lo, para incluí-lo em todas as coisas, para ser obediente a Ele, para seguir a liderança e o direcionamento do Espírito Santo. Ele não está perto só para quando tivermos uma crise chamá-lo para resolver as coisas. Ele está dizendo hoje, me dê o seu tudo. Creio que há muitos de vocês que provavelmente estão prontos para isso. Ou talvez você não soubesse que está pronto para isso, mas é disso que precisa. Vamos pensar na palavra rendição. Quem está nos assistindo hoje que está pronto para se render? Está pronto para levantar as mãos e dizer: Deus, pegue tudo de mim, se envolva em todas as áreas da minha vida. Ou você está vivendo para si mesmo? Sabe, o nosso maior medo não deve ser de falhar, mas de ter sucesso em coisas que não valem a pena. Eu amo esta citação. Não quero simplesmente fazer algo, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. A vida começa a ser empolgante quando começamos a vivê-la com Deus, quando começamos a viver para Ele. Seja honesto consigo hoje. Você está vivendo para Deus? Ou você está orando para que Deus faça tudo o que você quer dar certo do jeito que você quer? Você precisa fazer uma mudança e começar a perguntar a Deus: o que você quer que eu faça? Eu quero viver para você, mostre-me qual é a sua vontade. Mateus 16:26 diz: de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que alguém pode dar em troca da sua alma? Não importa o que você acumule de coisas materiais aqui nesta vida, você pode gastar todo o seu tempo ganhando dinheiro, economizando, subindo a escada do sucesso. Mas nada disso tem valor se você perder o seu relacionamento com Deus. Ele quer ter um relacionamento com você. E sabe, relacionamentos são todos construídos com tempo. Você pode ficar mais perto de Deus que queira ficar, só depende de quanto tempo você está disposto a investir. Quanto tempo você está investindo no seu relacionamento com Deus? Você passa algum tempo com Deus de manhã antes de iniciar o seu dia? Você deveria. O seu dia vai ficar muito melhor se você passar um tempo com Ele primeiro. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Ponha Deus em primeiro. Faça a vida com Deus. Inclua em tudo o que você faz. Fale com Ele sobre tudo o que você faz. A Bíblia diz em Provérbios 3, reconheça a Deus em todos os seus caminhos e Ele direcionará seus passos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Sabe o que eu acho que isso significa para colocar numa linguagem simples? Não acho que é inteligente bastante, porque você não é. Nada na minha vida funciona se eu não pedir a Deus para se envolver. Jesus diz, pois sem mim nada podeis fazer. E o que Ele fala sério. Agora, posso ser capaz de fazer algo, mas não vou fazer direito. Eu não vou fazer com alegria, porque sem Ele, nada funciona. Colossenses 3, 17 e 23 diz, e o que quer que você faça, seja em palavra ou ação, faça tudo em nome do Senhor Jesus, agradecendo a Deus e Pai por meio dele. Seja o que você fizer, faça tudo em nome de Jesus. O que quer que você faça, faça de todo o seu coração, como se fizesse para o Senhor e não para os mestres humanos. Eu amo isso.
Você vai para o trabalho todos os dias e talvez sua atitude seja: vou trabalhar para receber meu salário. Bem, que tal dizer: Deus, eu estou fazendo isso para você. Eu vou trabalhar para você, porque eu sei que você quer que eu seja produtivo. Eu quero fazer isso para você. Eu quero fazer isso com você. Quero glorificar o seu nome hoje. Quero me comportar de uma forma hoje que vai fazer o se orgulhar de mim. Comece a incluir Deus em tudo. Comece a falar mais com Ele sobre tudo e qualquer coisa. E você vai gostar muito mais da sua vida. O Salmo 127:1 diz: a menos que o Senhor edifique a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então veja, aqui não fala que não podemos construir algo sem Ele, mas diz que o nosso trabalho será em vão, porque aqui está a questão: se Deus não estiver envolvido, você não vai ficar satisfeito com nenhum resultado que receber. A menos que o Senhor guarde a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Não importa o que fazemos, se não fizermos com Deus, isso não terá nenhum valor para nós. Minha vida é tão diferente agora que eu passei todos esses anos levando a minha vida com Deus e não apenas indo à igreja no domingo e nem pensar nele até o domingo seguinte. Eu estou confortável com Deus. E você diz: o que é isso? Bem, eu não tenho um relacionamento rígido com Ele, eu estou confortável com Deus. Quando passo tempo com Deus é como colocar meus pijamas mais aconchegantes e sentar na minha cadeira mais confortável. Eu tenho temor reverencial e respeito, mas não tenho medo de Deus. Sei que Ele me ama e que Ele tem um bom plano para a minha vida. Eu não acho que eu preciso esconder qualquer coisa dele, sabe? Nada fica escondido de Deus de qualquer maneira, então é tolice pensar que fica. Ele sabe de tudo. Ele vê tudo. Ele sabe de coisas sobre nós que nem sabemos. Eu falo com Ele abertamente sobre meus pecados, fracassos e meus defeitos. Eu acho que não tenho que esconder nada dele. E eu até aprecio a correção de Deus na minha vida hoje, porque eu sei agora que Ele só me corrige porque Ele me ama. Eu me lembro de quando Deus me mostrava coisas que eu estava fazendo de errado ou que Ele queria mudar em mim. Eu ficava muito desanimada porque eu pensava: mais uma coisa errada comigo. Mas não me sinto mais assim agora. Eu falo: obrigada, Senhor, por me mostrar. E eu peço que o Senhor me ajude a mudar, e eu não consigo fazer isso sem você. Provérbios 3, 5, 7. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se incline para a sua própria compreensão. Pare de tentar entender Deus. Apenas confie em Deus. Já mencionei isso antes. Em todos os seus caminhos se submeta a Ele. E Ele vai endireitar os seus passos. Fale com Deus sobre tudo, sabe? Orar é simplesmente ter uma conversa com Deus, sabe? Não precisa ser nada eloquente, não precisa ser demorada, nem estar em certo lugar. Uma oração poderosa pode ser de 3 palavras. Acho que às vezes queremos falar muito, tentando ser eloquentes. A nossa oração precisa apenas ser sincera, sabe? Se ela for sincera e sair do coração, então esta será uma oração poderosa. A oração do homem justo vale muito, pois ela disponibiliza um tremendo poder em seus efeitos. Jesus orou sobre tudo. Ele se afastava de seus discípulos, ele acordava cedo de manhã, ele se afastava das multidões. Eu imagino que quando ele se sentia fraco ou sentia que precisava de uma resposta para algo, ele sabia que precisava ir ao Pai para buscar as respostas. E Jesus disse em João 5,30, sozinho eu não posso fazer nada. Eu julgo somente como eu ouço, e meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Provérbios 16:9. A mente de um homem planeja seu caminho, mas o Senhor dirige seus passos e os faz certos. Quão difícil é para Deus mudar a sua cabeça. Se você tem um plano para hoje, é isso que você quer fazer, é aquilo que você vai fazer, e você começa a ter a sensação de que Deus quer que você faça outra coisa, mas, cara, você realmente quer fazer aquela outra coisa e, particularmente, não quer fazer aquela coisa que Deus quer que você faça? O quanto é importante
que você siga a liderança do Espírito Santo. Isso é extremamente importante. Quão difícil é para Deus mudar sua mente. Você é flexível, é moldável nas mãos de Deus. Sabe, uma mente firme é valiosa, mas teimosia não é uma característica muito boa. Na verdade, é perigosa. Como sabemos o que Deus quer que façamos? Ele nem sempre nos dá um projeto para o próximo mês. Nós caminhamos com Ele momento a momento, dia após dia. Romanos 7,6 diz: mas agora somos dispensados da lei, graças a Deus. Como novos crentes da nova aliança, não temos mais que seguir os rituais, as regras e regulamentos da lei do Antigo Testamento. A lei moral nós ainda seguimos. Isto é para sempre. Mas nós não temos que passar por todos aqueles sacrifícios e isso e aquilo outro para poder agradar a Deus. Nós somos dispensados da lei e encerramos toda a relação com ela, tendo morrido para o que nos retinha e mantinha em cativeiro. Agora ouça, então agora não servimos debaixo da obediência ao antigo código de regulamentos escritos, mas debaixo da obediência dos comandos do Espírito Santo em novidade de vida. Oh, isso é tão maravilhoso. Comandos. O que significa? É só um pequeno toque do Espírito Santo. Uma das maneiras que ouvimos de Deus é um sentimento profundo no coração, é aquela vozinha que perdura, aquele sussurro de Deus. Pode nem vir em palavras, é só um discernimento. Você sabe que você não deve fazer aquilo que você havia planejado porque Deus está te orientando a seguir uma outra direção. Oh, meu Deus, eu estou te dizendo. Se você começar a ser obediente aos comandos do Espírito Santo. Uma das coisas que eu li há algum tempo atrás como definição para comando é segurar um letreiro. Eu me lembro anos atrás, quando comecei a ensinar, não tínhamos todos esses equipamentos chiques, câmeras de TV e relógios nas câmeras de TV e eu não era muito boa. Tínhamos umas fitas de 60 minutos que eles gravavam em cassete na época e se eu passasse dos 60 minutos, então as pessoas nunca ouviam o fim da mensagem. Eu era muito ruim em manejar aquelas fitas e então eles começaram a me dar os letreiros se eu tinha 15 minutos sobrando, se eu tinha 10, se eu tinha 5, 4, 3, 2, 1. E, cara, quando eu chegava neste último minuto, eu tinha que tomar a decisão. Eu vou fazer o que eu sei que eu devo fazer. E quando as pessoas compraram estas fitas, elas receberam toda a mensagem, ou eu vou esquecer do comando que recebi e fazer o que eu quero fazer. É assim que muitos vivem suas vidas. O Espírito Santo está guiando-os a fazer isso ou fazer aquilo outro, mas elas dizem, eu vou fazer do meu jeito. Jesus veio, enviou o Espírito Santo para ter uma estreita comunhão conosco, diz a Bíblia. Fale com o Senhor sobre tudo, Ele já sabe de tudo de qualquer forma, mas faz bem falar com Ele tudo. Às vezes falamos com um amigo, obrigado por me ouvir, só precisava desabafar. Quer saber? Você pode desabafar com o Senhor. Pode dizer a Ele como se sente, dizer a Ele como as coisas são injustas. E sempre termine com, mas eu confio em você, Senhor, e eu acredito que você vai cuidar de tudo. Hebreus 4,13, nada em toda a criação está escondido da visão de Deus. Sabia que quando você entra na sua casa e você faz as coisas, as pessoas podem não ser capazes de ver, mas Deus vê? E é uma coisa tão incrível pensar no fato de que Deus vê tudo aquilo que nós fazemos, tudo, tudo, tudo. Não há nada escondido de Deus. Não podemos esconder o pecado dele, mas podemos conversar a respeito porque ele sabe de tudo. Provérbios 28, verso 13, quem esconde seu pecado não prospera, mas aquele que confessa o seu pecado e deixa, encontra misericórdia. Há tantas escrituras na Bíblia que falam sobre como Deus vê e sabe de tudo o que nós fazemos, sabe? Deus é a fonte de tudo. Eu estava sentada numa manhã olhando pela minha janela
Eu pensei, todas as coisas que estão vivas no mundo esperam por Deus. Nós esperamos em Deus para fazer as coisas por nós, esperamos em Deus pela nossa provisão, esperamos em Deus pela sabedoria para saber o que fazer. Mas sabe, as árvores esperam em Deus pela água e pela luz do sol. Todos os animais do reino animal esperam em Deus para fornecer comida para eles. Os passarinhos esperam em Deus para fornecer aquele inseto que precisa, ou para alguém jogar um pouco de pão da sua varanda, ou então de seus parapeitos. Tudo, Deus é a fonte de todas as coisas. Eu acho isso tão bonito. Todos precisam dele, sabe? O Salmo 100, verso 4, diz: entre em seus portões com ação de graças e em seus tribunais com louvor. Seja grato, seja sincero. Essa é uma das maneiras que você pode levar a vida com Deus enquanto passa o dia. Agradeça por tudo. Ao chegar em casa do trabalho à noite, depois de um trânsito, agradeça a Ele por ter chegado sem acidente. Quando estiver a caminho do seu trabalho, dê graças a Deus por ter um emprego. Talvez haja partes do seu trabalho das quais você não gosta, mas pelo menos você tem um. Agradeça por sua casa. Agradeça a Deus pela água quente. Eu amo tomar um banho quente e sou grata por isso. Enquanto você leva a vida com Deus, agradeça a Ele por cada grande e pequena bênção. Mantenha contato com Deus. Uma das maneiras de fazer isso é sendo grato em todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5, 18 diz: agradeça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Salmo 9:1: eu vou te agradecer, Senhor, com todo o meu coração. Eu vou falar de todos os seus atos maravilhosos. Filipenses 4:6 diz: devemos orar e pedir a Deus que queremos com ação de graças. Agora, deixe-me finalizar esta pregação falando sobre algo que é muito importante. Nós temos uma tendência a dividir o que achamos que é secular e o que achamos ser sagrado, em duas partes. Eu me lembro quando me sentia muito bem comigo mesma se estivesse sentada na igreja, ou fazendo estudo bíblico, ou lendo a Bíblia, ou lendo um livro cristão. Mas todas as outras coisas nas quais eu achava que Deus não estava interessado, como ir ao supermercado, à lavanderia, isso e aquilo. E foi um grande dia para mim quando eu descobri que se eu fizer tudo isso com Deus, então tudo que eu faço se torna santificado e sagrado. Deus apareceu para falar com Moisés em um arbusto comum. E ele colocou fogo no arbusto com a sua presença. E ele disse a Moisés: tire seus sapatos, pois a terra que você está pisando é terra santa. Veja, quando Deus aparece em qualquer lugar, esse lugar se torna santo. Então, se você convidar Deus para ir ao supermercado com você, a sua ida pode se tornar santificada, sabe? E essa ida ao supermercado pode ser tão espiritual quanto você ir à igreja no domingo de manhã. Agora, obviamente, tem coisas que são mais valiosas espiritualmente para nós do que outras, mas eu acho que é muito empolgante entender que eu posso limpar a minha casa com Deus. Isto se torna uma tarefa santificada e santa. Não é mais só limpar a casa, é algo que estou fazendo para Deus. A divisão do sagrado e do secular é uma visão da vida baseada na divisão das coisas. Entre o que achamos ser sagrado e o que achamos ser espiritual. Mas quero que se lembre do que estou dizendo, que se você viver a vida para Deus e com Deus, tudo aquilo que você fizer pode se tornar algo sagrado, algo santificado e oferecido a Ele. Êxodo 3:2: então o anjo do Senhor apareceu para ele em chamas de fogo dentro de um arbusto. Apenas um simples arbusto comum se tornou um solo sagrado, porque Deus estava lá. E quer saber, Deus está com você o tempo todo, em tudo que você faz. Não há nada que você faça que Ele não se preocupe. A palavra de Deus é muito preciosa, e quanto mais estudamos a palavra, mais perto chegaremos de Deus.
nós focamos na coisa certa e aí conseguimos aumentar a nossa felicidade. E hoje eu quero dizer a todos, se vocês se concentrarem na coisa certa, vocês podem aumentar a sua felicidade. Há algo que você pode fazer sobre o seu nível de alegria. Muito obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Na verdade, hoje estamos falando sobre felicidade, de como você pode aumentar a sua felicidade e desfrutar mais a sua vida. Começamos isso ontem e eu disse que acredito que o resumo do que todo mundo quer é apenas ser feliz. E eu me lembro de quando eu estava num lugar muito ruim na minha vida e eu orava a Deus, um dia eu quero ser feliz. Eu só queria ser feliz. Bem, nem sempre podemos basear nossa felicidade no que está acontecendo, porque o que está acontecendo nem sempre é algo que é um acontecimento feliz. Então, nós precisamos basear a nossa felicidade em algo diferente disso. E há muitas escrituras maravilhosas, sabe? Salmo 144:15 diz: Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Veja, só de saber que conhecemos a Deus e que Ele tem um plano para nós, para a eternidade, que é um plano bom e que Ele nos ama. Essas são coisas que nos deixam felizes e eu acho que nós pensamos muito sobre os nossos problemas, mas nós não pensamos sobre todas as coisas pelas quais nós precisamos ser gratos. Eu posso te garantir, não importa quantos problemas você tenha, você tem muito mais para agradecer do que para ficar chateado, sabe? Salmo 5, verso 11. Para que aqueles que amam o teu nome sejam alegres em ti e tenham um espírito elevado. Para mim é como se devêssemos ser felizes. Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor já fez. Vamos nos alegrar e nos regozijar nele. E sabe, às vezes nós precisamos dizer, eu vou. Talvez quando Davi disse isso, ele não estava se sentindo tão feliz, mas ele disse, esse é o dia que o Senhor já fez, eu não vou desperdiçá-lo ficando triste e abatido, eu vou me alegrar e ser feliz. E muitas vezes esta é uma decisão que nós precisamos tomar. Agora, ontem nós falamos sobre como crer nas coisas certas aumenta a sua felicidade. O que você acredita sobre si mesmo, seu futuro, seu passado, sua vida, o que você acredita sobre seu relacionamento com Deus, todas essas coisas são importantes para crer no que a palavra de Deus diz, porque ela é a verdade. As palavras deste livro, a Bíblia, são a verdade. As outras coisas nem sempre são baseadas na verdade. Talvez sejam baseadas em várias outras coisas, mas precisamos acreditar no que é baseado na palavra de Deus. E nós começamos a falar bem no fim da mensagem de ontem sobre o segundo ponto, que é, você pode aumentar sua felicidade vivendo um dia de cada vez. Oh, meu Deus, quanto tempo nós perdemos nos preocupando com algo do futuro, sabe? Sobre o qual não podemos fazer nada a respeito. Se você pegar esse tempo que gasta se preocupando e transformá-lo em oração, então isso dá a Deus a oportunidade de trabalhar em sua vida e cuidar das coisas, em vez de se preocupar com elas. Não devemos nos preocupar com ontem, nem nos preocupar com amanhã. Nós devemos viver nossa vida um dia de cada vez. Eu entendo que há várias incógnitas nas nossas vidas. E nós somos pessoas que gostam de saber porque gostamos de estar no controle, mas precisamos acreditar que Deus é mais inteligente do que nós e que Ele pode cuidar de nós melhor do que nós podemos cuidar de nós mesmos. E temos que entregar nossos cuidados a Ele e deixar que Ele lide com tudo o que precisa ser tratado em nós. Paulo disse que ele aprendeu a se contentar, não importando se ele estava em escassez ou abundância. Em Filipenses 4:11 ele disse, não estou dizendo isso porque estou em necessidade, pois aprendi a me contentar com todas as minhas circunstâncias. E no verso 13 ele diz, eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Isso é algo grande para se acreditar. O que quer que eu precise fazer, eu não sei como a minha situação vai ficar amanhã, sabe? Mas eu não vou desperdiçar o hoje ficando infeliz por alguma coisa que pode não acontecer e aconteça o que acontecer amanhã. Eu acredito que Deus ele me dará forças para poder fazer qualquer coisa que eu precise fazer na minha vida. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor.
Sabe, nós ficamos tão preocupados com o dinheiro. Deixe-me te dizer uma das coisas que Jesus disse. Jesus instruiu os soldados a serem satisfeitos com seus salários. Oh, meu Deus! Quantas pessoas não estão satisfeitas com o que recebem pelo seu trabalho? Isto se torna o seu foco. Eles estão me maltratando, não estou ganhando bastante, e blá, 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 blá. Em Lucas 3,14, os soldados perguntaram a Jesus, o que devemos fazer? Você já pensou em perguntar a Jesus, Jesus, qual deve ser a minha atitude nesta situação? Uau! Acho que no fundo já sabemos que tipo de resposta teríamos. E Jesus disse, não extorquir dinheiro, não acusar as pessoas falsamente e se contentar com o seu salário. Sabe, é tão interessante para mim, quando as pessoas faziam perguntas a Jesus, as respostas super simples que ele dava a elas, sabe? Basicamente, ele está dizendo, trate as pessoas bem. Seja contente com onde você está na vida agora. E quando for a hora certa, eu posso dizer por experiência, Deus fará mais e mais e mais por você. Mas, se você estiver infeliz com onde está, é provável que permaneça aí. Eu sempre digo, reclame, permaneça, louve e receba. Os israelitas reclamavam o tempo todo no deserto, quando eles estavam a caminho da terra prometida, e eles levaram 40 anos para fazer uma viagem de 11 dias. E muito disso foi por causa da atitude que eles tiveram. Eles não criam em Deus de verdade, não viviam um dia de cada vez, murmuravam, reclamavam, resmungavam, ficavam impacientes, culpavam Deus, culpavam Moisés. Em outras palavras, eles tiveram uma atitude ruim, e é incrível como a nossa atitude pode afetar de forma muito positiva ou muito negativa. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Eu amo essa escritura. O seu salário, ele não é a sua fonte. Sabe quem é? Deus. Deus pode fazer coisas, ele pode te dar dinheiro que não vem do seu salário, sabe? Ele pode te dar dinheiro de qualquer lugar que ele queira dar a você. Então, por que não ampliar seu horizonte do que você tem esperado de Deus e dizer, eu sei que você é a minha fonte e que o meu salário não é a minha fonte? Deus pode fazer com que o seu patrão queira te dar um aumento? Deus pode fazer com que ele queira te promover? Ele pode fazer com que as pessoas façam coisas que elas normalmente não fariam se colocarmos a nossa confiança nele. Hebreus 13, verso 5, na Bíblia Amplificada, é muito poderoso, mas eu vou ler para você hoje na NVI, que também é muito boa. Mantenham suas vidas livres do amor ao dinheiro. Não há nada de errado com dinheiro, mas se nós começarmos a amar o dinheiro, isso nos coloca em apuros. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O dinheiro não é mal, mas se nós o amamos demais, ele pode roubar nossa felicidade. Mantenham suas vidas livres do amor ao dinheiro, se contentem com o que vocês têm. Oh, isso é tão desafiador às vezes, não é mesmo? As pessoas perguntam, você prega sobre contentamento, Joyce? Como posso me contentar? Quando eu não tenho isso, eu não tenho aquilo e aquilo outro? Acredito que uma das maneiras de você se contentar, e provavelmente é a única, é porque você sabe que Deus te ama e sabe que essa situação não será para sempre desse jeito. Que o seu dia de romper pode estar logo ali na frente e que você pode muito bem não desperdiçar o hoje sendo infeliz por algo que somente Deus pode cuidar para você. Quanto mais confiamos em Deus, mais felizes podemos ser. Esperar para ser feliz até que você tenha tudo que você quer é muito inútil. Porque eu não sei de muitos dias em nossas vidas quando podemos dizer eu tenho tudo aquilo que eu quero. Não baseie sua felicidade no que está acontecendo, porque isso nos faz perder todos os dias entre a oração e a manifestação. Eu amo o que a Bíblia diz sobre a oração. Em Marcos 11, diz, tenha fé em Deus sempre e que, quando você orar, certifique-se de não ter nada contra ninguém e diz, e tudo que você pedir, creia que você já recebeu e você vai receber de Deus. Entendeu? Aquilo que você crê é importante. O que quer que você peça, creia que você já recebeu. Agora, você diz, Joyce, eu não recebi, eu não consigo ver, mas você pode crer no coração. Porque Deus é fiel e que tudo que você pedir a Ele já está a caminho.
Creia que já recebeu e você receberá. Agora, a única coisa que as Escrituras não nos dizem é quando receberemos. Sempre digo, nós temos um começo e um fim, mas é o meio que é difícil. É aí que a nossa fé é testada, é aí que é importante dizer, Deus, creio que você está trabalhando e que a minha vitória com certeza vai vir no momento certo. Tome uma decisão de desfrutar a sua jornada, porque a vida é sobre a jornada e não sobre o destino. E o que quer que você queira que aconteça agora, eu posso garantir que quando acontecer, isso vai te deixar feliz por alguns dias, mas não vai demorar e você vai querer uma outra coisa, porque é desse jeito que nós somos. Na verdade, fomos criados por Deus para querer progresso, mas nós não precisamos ficar infelizes o tempo todo até receber aquilo. Então tome a decisão de desfrutar a sua jornada. Desfrute dos seus filhos enquanto eles estão crescendo. Desfrute da sua casa. Não apenas pague as prestações e tente mantê-la limpa, mas separe tempo para desfrutá-la. Outro dia separei um tempo e fiquei sentada na minha sala de estar da família e eu amo a minha lareira e fiquei sentada lá e eu agradeci a Deus por todas aquelas coisas lindas na sala das quais eu realmente gosto. E eu agradeci a Deus até pela loja de móveis onde eu comprei toda a minha mobília, porque era perto da minha casa e hoje em dia ela não está mais localizada naquele lugar e eu não teria conseguido comprar algumas das coisas que eu tenho, das quais eu gosto tanto, se ela não estivesse lá. Desfrute das coisas que Deus te deu, divirta-se. Não fique sempre contra si mesmo, tentando achar algo de errado consigo. A Bíblia diz que uma esposa deve desfrutar seu marido, sabe? E toda vez que eu digo isso, numa reunião onde tenho uma multidão de pessoas, as mulheres se contorcem, bem? Quer saber? Você pode desfrutar da pessoa com quem se casou, se você parar de olhar para tudo que há de errado com ela e olhar para as coisas que estão certas nela. Eu fiz uma lista uma vez de tudo que achava errado com o David, de tudo que eu achava certo com ele, e fiquei surpresa quando terminei que as coisas que eu achava que estavam certas, que eu realmente gostava nele, eram muito mais do que as 3 ou 4 coisas que eu achava que eram um problema. Nós focamos na coisa certa e aí conseguimos aumentar a nossa felicidade. E hoje eu quero dizer a todos, se vocês se concentrarem na coisa certa, vocês podem aumentar a sua felicidade. Há algo que você pode fazer sobre o seu nível de alegria. Você não precisa ficar sentado à margem, esperando que algo apareça e te faça feliz. Se fizer isso, estará baseando tudo nas suas circunstâncias. Você pode tomar uma decisão hoje, agora mesmo. Eu não vou perder nem mais um dia da minha vida sendo infeliz. Jesus veio para que eu possa ter e desfrutar a minha vida e tê-la em abundância até que ela transborde. E eu vou começar hoje a desfrutar a minha vida, pela qual Jesus pagou um preço para que eu a tenha. Desfrute das pessoas em sua vida, mesmo que não sejam perfeitas. A próxima coisa que podemos fazer e que realmente ajudará a nossa felicidade, esta é uma grande, é permanecer em paz. Eu cresci numa casa de confusão, discussão e raiva. Sabe, eu nem sabia o que era paz até eu me casar com o Dave. E ele era um homem muito pacífico. E eu havia passado por muitas coisas das quais eu me ressenti por um tempo, porque ele tinha algo que eu não tinha. Mas ele permaneceu tão firme sobre ficar em paz, que eventualmente eu tive fome pela paz que eu via que ele tinha. E se você realmente quer ter paz, você pode ter paz. Mas talvez precise fazer algumas mudanças em si mesmo, em vez de esperar que Deus mude as suas circunstâncias. Deixe-me ler uma escritura. João 14, verso 27. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz dou a vocês. Eu não lhes dou como o mundo a dá. Não permitam que seus corações se atormentem, não permitam ter medo. E sabe o que diz a Bíblia amplificada? Parem de se permitir ficar chateados e perturbados. E também parem de se permitir ter medo e intimidação. Eu amo isso. Jesus disse, olha, eu estou deixando a minha paz, é um presente para vocês, aqui está. Nem precisamos orar pela paz, porque nós já temos a paz em nós. Jesus é o príncipe da paz, ele vive em nós, então a paz está em nós. Mas, se nós basearmos tudo nas nossas circunstâncias e no que conseguimos enxergar ao redor, então nós nunca vamos desfrutar a paz. Então Jesus dá a nós um trabalho, sabe?
E nós somos parceiros de Deus, e Deus ele não faz tudo por nós. Muitas vezes ele nos mostra o que fazer e ele nos dá a graça para fazer. Ele disse: parem de se permitir ficar chateados e perturbados. Bem sabe, eu aprendi que quando algo acontece e começa a me aborrecer, a primeira coisa que eu faço agora é orar. Eu oro e entrego isso para Deus. Eu oro com base em Filipenses 4:6, não fique ansioso por nada, mas em todas as coisas, pela oração e súplica com ação de graças, faça seus pedidos serem conhecidos diante de Deus, e que a paz que excede todo o entendimento mantenha os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Deixe-me perguntar, quando você tem um problema, corre para o telefone e liga para um de seus amigos e pergunta o que você deve fazer? Ou apenas murmura e reclama sobre a situação? Ou você vai para diante do trono? Eu sempre digo às pessoas, não vá para o telefone, vá para o trono. É Deus que tem a resposta, não as pessoas. Mateus 6,34 está dizendo: portanto, não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã vai se preocupar consigo mesmo. Basta para cada dia o seu próprio mal. Bem, isso não é bom? Ele diz, não desperdice hoje se preocupando com o amanhã, porque o amanhã trará outras coisas para se lidar. Confie em Deus e deixe que Ele cuide das coisas. Isaías 26, verso 3. Você manterá em perfeita paz aqueles cujas mentes estão em ti. Sabe, em Efésios 6 diz, faça tudo o que a crise demanda e em seguida permaneça firme no seu lugar. Sim, temos a responsabilidade quando temos um problema de fazer o que podemos fazer. Pergunte a Deus se há algo que você possa fazer, mas quando tiver feito tudo o que podia fazer, e você fez tudo o que podia fazer e não há mais nada a fazer, então você permanece firme em Cristo e acredita que Deus fará o que você não pode e o que nenhum outro ser humano pode fazer. Isto permitirá que você fique em paz. Eu estou dizendo, no que acreditamos determina a nossa alegria. Romanos 8,6 diz, a mente governada pela carne é morte, mas a mente governada pelo Espírito é vida e paz. O que nós pensamos determina o nível de felicidade na nossa vida. Pensamentos negativos vão te fazer infeliz e os positivos vão te fazer feliz. Pensamentos sem esperança te deixarão infeliz, pensamentos cheios de esperança te darão paz. Outra coisa que nos ajuda a ter paz é não ter as coisas do nosso jeito o tempo todo. Aprenda a ser adaptável e ajustável. Você não pode ser egoísta e ser feliz ao mesmo tempo. Se recuse a tomar conta do que Satanás tenta te dar. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,7, lance todo o seu cuidado em Deus. Todas as suas ansiedades, todas as preocupações, todas as inquietações, uau, de uma vez por todas. Talvez eu tenha que ler isso de novo, alguém precisa ouvir de novo. Lance todos os seus cuidados, todas as suas ansiedades, todas as preocupações, todas as inquietações, de uma vez por todas sobre Ele, pois Ele cuida de vocês carinhosamente e se preocupa com vocês, com cuidado. Deus se importa com você. Ele vê você, Ele vê a sua situação. Ele tem um tempo marcado para a sua libertação, se você colocar sua fé, sua confiança e sua convicção nele. E se você se lembra do que nós lemos ontem, nós lemos que aquilo que nós acreditamos é o que devemos declarar. Nós acreditamos e, portanto, declaramos. Então, em vez de dizer, bem Deus, o que está fazendo, eu não entendo, eu não sinto que você está fazendo algo. Toda vez que você começar a se preocupar com algo, basta abrir a boca e dizer, Deus, eu creio que você está trabalhando na minha situação. Veja, contanto que você creia, Deus estará trabalhando. Tente algumas dessas coisas que eu estou dizendo e eu posso garantir que a sua felicidade vai aumentar. Eu acredito que a principal coisa que nos permite confiar em Deus sobre nossos problemas é a experiência. Digamos que você tenha nascido de novo há um ano e... Sabe, eu nasci de novo há mais de meio século. Eu tenho muita experiência com Deus. Eu já
Passei por isso de tentar cuidar de mim mesma e de tentar fazer as coisas acontecerem por conta própria. Passei pelos anos de miséria que isso me trouxe. Então, eu sei que a única maneira de ter paz é confiando em Deus. Mas digamos que você acabou de nascer de novo só há um ano e ainda está aprendendo algumas dessas coisas. Bem, será bem mais difícil para você confiar em Deus. Mas toda vez que você confiar nele e você ver que ele se mostra para você, vai ficar mais fácil confiar na próxima vez. Eu garanto a você que vai ficar mais fácil e mais fácil. Seja o que você fizer, não jogue a toalha e diga isso não vai funcionar, porque vai. Lance os seus cuidados e Deus cuidará de você. Filipenses 4:6, que citei há alguns minutos, mas quero ler novamente. Não fique ansioso por nada, mas em todas as situações, em cada situação, pela oração e súplica, e aqui está o segredo, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e manterá a sua mente em Cristo Jesus. A próxima coisa que podemos falar é que se você quer ser feliz, você tem que entregar sua vida. O que você quer dizer com isso? Quero dizer, viver para obedecer a Deus e permitir que Ele te use para ser uma bênção para outras pessoas, em vez de viver uma vida para tentar conseguir tudo aquilo que você quer. Sabe, eu era nascida de novo, era cheia do Espírito Santo, estava no ministério. Nós não tínhamos grandes problemas de dinheiro. Nossos filhos estavam indo bem, Dave e eu estávamos indo bem, e eu ainda não estava feliz. E sabe, eu perguntei para Deus por que eu estou tão infeliz e Ele me respondeu. E é melhor ter cuidado se você for fazer perguntas, porque Ele te responde, você pode não gostar da resposta, sabe? Ele disse, você está infeliz porque você é egoísta. Uau! Sim, você pode nascer de novo e ainda assim ser egoísta e ser egocêntrico. Entregue sua vida. Faça sua vida ser sobre ofertar, sobre o que você pode fazer para outras pessoas. Ore por outras pessoas, encoraje a elas, faça elogio a elas e as ajude fisicamente. Quando as pessoas forem boas para você na sua vida, mostre gratidão. Não tome todas as suas bênçãos como garantidas. Entregue sua vida. Para ter a vida maravilhosa que Jesus prometeu, devemos esquecer de nós mesmos, tirar o foco de nós e de todos os nossos interesses. I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Diz a Bíblia, e tomar a nossa cruz e segui-lo. A cruz que Jesus nos pede para carregar não é a da pobreza, nem da doença e da enfermidade, coisas trágicas que acontecem na nossa vida, mas a cruz que Ele nos pede para carregar é de viver uma vida sem nenhum egoísmo. Não pense o tempo todo, enquanto a mim, enquanto a mim, enquanto a mim. Tente ficar feliz pelos outros. Se alguém no seu trabalho recebeu uma promoção que você queria e você não entende por quê, em vez de ficar chateado com eles e com raiva deles e com raiva de Deus e desapontado e deprimido, por que não dizer, Deus, eu confio em você, eu não consegui essa promoção desta vez, mas eu acredito que conseguirei na hora certa, então vá dizer àquela pessoa, parabéns, eu estou feliz por você. Essa é a maneira como derrotamos o inimigo. Não jogando pelas regras dele, fazendo o oposto do que Deus gostaria que fizéssemos, sabe? Mateus 16, verso 24, 25. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém deseja ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, desconsidere, tire o foco e esqueça de si mesmo e de todos os seus próprios interesses, tome a sua cruz e siga-me. Isto não significa que Deus não quer que cuidemos de nós mesmos, e também não significa que você nunca pode fazer nada por si mesmo. Mas isso significa que
Você não deve gastar 99% do seu tempo consigo mesmo e talvez 1% do seu tempo no que pode fazer por outras pessoas. Seja agressivo sobre isso, eu sei pela minha própria vida. Eu tenho o propósito de pensar em pessoas para quem posso ser uma bênção. Alguém para quem eu possa fazer algo. Não há ninguém no mundo que não goste de ganhar um presente. Não há ninguém que não goste de receber elogios. Não há ninguém que não goste de ouvir as palavras muito obrigado. Quanto mais você der, mais feliz você vai ser. Atos capítulo 20 diz: mais abençoado é dar do que receber. Não parece que possa funcionar, não é? Mas funciona. Mas abençoado é dar do que receber. Não perca o seu destino por tentar manter as pessoas ao seu redor felizes, porque sabe o que vai descobrir? Se fizer amigos por tentar agradá-los, terá que mantê-los da mesma forma que os conseguiu. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou feliz por você tirar um tempo para estar comigo. Eu sei que seu tempo é muito precioso, então aprecie o que você o gaste com a palavra de Deus. Nos últimos 2 dias eu tenho falado sobre maneiras de aumentar a sua felicidade. E sabe, eu vou finalizar isso hoje, mas não significa que as coisas que eu disse são as únicas maneiras de aumentar a sua felicidade, mas foram as que eu tive tempo de abordar. E nós falamos sobre aumentar sua felicidade apenas crendo corretamente no que Deus diz, em vez do que o mundo diz. Falamos sobre viver um dia de cada vez. E nós falamos sobre manter a paz na nossa vida e sobre como fazer isso. E hoje eu quero falar sobre uma das maneiras de aumentar a sua felicidade, que é não permitir que outras pessoas controlem sua vida. Porque nós devemos agradar a Deus e não agradar aos homens. Eu acho que não há nada pior do que viver sua vida de uma forma onde você vive para fazer todo mundo feliz, mas você mesmo fica infeliz porque não crê que realmente está fazendo o que na verdade deveria estar fazendo. E sabe, nós temos que aprender a dizer sim se nosso coração está dizendo sim. Muita gente diz sim enquanto o coração grita não. Seja guiado pelo Espírito, não guiado por outras pessoas. Seja alguém que agrada a Deus e não que agrada as pessoas. Romanos 12, verso 2 diz: não se conformem com o padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Então você será capaz de testar e aprovar qual é a vontade de Deus, a sua boa, agradável e perfeita vontade para a sua vida. Agora, estamos falando aqui de ser conformado versus ser transformado. E conformado significa ser semelhante em forma ou caráter, cumprir, se comportar de acordo com os padrões e costumes vigentes. Isso literalmente significa agir como todo mundo age.
e fazer o que todo mundo faz. Transformar, no entanto, é o que Deus faz por nós. Isso significa alterar significativamente a aparência, mudar a natureza, a função ou a condição, ou converter. Veja, costumamos dizer quando recebemos a Cristo como Salvador que nos convertemos, que estamos virando as costas para o modo de vida, nos voltando para outro modo de vida. Mas essa não é a maneira que as pessoas querem que vivamos, é a maneira como Cristo quer que vivamos. Ele nos diz como viver em sua palavra. Você gosta de agradar as pessoas? Queremos que as pessoas fiquem satisfeitas conosco. Não há nenhum de nós que queira que ninguém goste de nós. Queremos que as pessoas fiquem satisfeitas conosco. E a Bíblia, por um lado, diz para vivermos, para agradar as pessoas, mas isso não se sustenta como verdade se agradar as pessoas significar que não estou agradando a Deus. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 1, verso 10, que se ele estivesse tentando ser popular com as pessoas, então ele não teria sido um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Eu posso te dizer que quando Deus me chamou para o ministério, há mais de 40 anos, se eu estivesse tentando agradar as pessoas, eu não estaria no ministério hoje em dia. Porque muitas pessoas viraram as costas para mim, meus amigos, parte da família. Eles achavam que eu não estava fazendo a coisa certa. E não era comum naquela época que mulheres tivessem um ministério, mas eu sabia que Deus tinha me chamado. Olho para trás agora e penso, não sei como tive coragem de virar as costas para tudo e todos, mas eu estou realmente feliz por Deus ter me dado a graça de fazer isso, porque eu teria perdido uma grande oportunidade se eu tivesse feito o que achava que precisava fazer para agradar as pessoas. Entretanto, isso não significa que eu nunca tive problemas em agradar as pessoas, porque mesmo depois que eu fui para o ministério, sabe? Eu tive que tomar a decisão de pregar e ensinar o que sentia que Deus me dizia para ensinar e pregar, mesmo que nem sempre isso fosse agradável a todas as pessoas. As pessoas gostam de ouvir mensagens felizes, mas nem sempre gostam de ouvir mensagens que trazem correção para suas vidas. E Deus, Ele chamou-me para me inclinar mais para esse lado da correção do que ficar sempre pregando e ensinando o que chamo de mensagem de sobremesa, mensagem feliz que faz todo mundo se sentir bem. Precisamos das duas coisas, mas a palavra de Deus deve trazer correção para nós, para que nós saibamos como podemos progredir na nossa vida. A menos que tenhamos sucesso em ser nós mesmos, nós nunca seremos verdadeiramente felizes na vida. Eu quero fazer uma pergunta. Quem são eles? É incrível quantas vezes dizemos, bem, eles dizem, eles acham, e nós acabamos usando qualquer penteado que eles dizem que nós devemos usar no momento, ou qualquer estilo de roupa que eles dizem que devemos usar. Não podemos permitir que eles comandem nossas vidas. Eu percebi um dia que permitimos que eles governem nossas vidas e nem sabemos quem são eles. Precisamos ser guiados pelo Espírito e não guiados pelas pessoas. Sabe, o meu marido tem 80 anos agora e ele tem um Mustang, um carro de marcha manual, que ronca quando ele tira para fora da garagem. Agora, eu me lembro de dizer a ele uma vez, quando ele queria comprar um carro esportivo, isso quando ele era consideravelmente mais jovem do que agora, eu me lembro de dizer a ele, Dave, você não precisa de um carro esportivo? Você é um homem casado, um pai de família, você é um homem mais velho agora e você é um ministro. E esse não é o tipo de carro que um ministro deve dirigir, Dave. Não sei o que eles vão pensar sobre isso. E ele disse, eu não me importo
com o que eles pensam. Eu vou dirigir o carro que eu gosto. Bem, acredito que esta seja a decisão certa a tomar. Não significa que nunca devemos importar com o que as pessoas pensam sobre algumas coisas. Existem padrões que devemos viver para que as pessoas não nos julguem nem nos critiquem. Mas, honestamente, se você deixar que outras pessoas governem sua vida, haverá sempre alguém que tenha uma opinião sobre o que você faz, não importa o que seja. Precisamos recusar a nos curvar a tudo isso. Sabe, Satanás, quando estava no deserto tentando Jesus por 40 dias e 40 noites, isso está registrado em Lucas 4, ele disse: se você se curvar e me adorar só uma vez, eu te darei todos esses reinos. Bem, o diabo sempre nos diz que é só uma vez. Bem, Jesus, é claro, não se curvou. Então Deus veio e o livrou, e nós sabemos que Satanás não impediu de ter nada do que Deus queria que ele tivesse. Mas há um grande exemplo em Daniel capítulo 4. O rei naquele tempo tinha decretado uma lei que todos tinham que se curvar diante de uma imagem de ouro que ele havia feito, sabe? Bem, a Bíblia não menciona, mas eu imagino que era uma imagem dele mesmo. Mas fosse o que fosse, todos do reino deveriam se curvar quando a vissem. Bem, Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como Daniel, eram homens de Deus. Então eles se recusaram a se curvar. E assim, o que a lei dizia era que qualquer um que se recusasse a se curvar seria jogado em uma fornalha ardente. Então Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a se curvar e com certeza eles foram jogados na fornalha ardente. E a Bíblia diz que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que o normal. Bem, adivinha, o rei olhou para a fornalha e disse: espere, nós jogamos 3 homens lá, amarrados. Eu vejo 4 homens soltos, andando lá dentro. Bem, o 4º homem na fornalha, é claro, nós sabemos que era Jesus. Eu amo o fato de que eles entraram amarrados, mas eles saíram soltos. E sabe, às vezes, até mesmo os problemas que passamos se torna aquilo que acaba nos fazendo livres. Bem, eles acabaram sendo promovidos e o rei ficou muito impressionado ao ver que eles não morreram na fornalha. E eu amo que a Bíblia diz que quando eles saíram, eles nem cheiravam a fumaça. E você pode ler essa história no livro de Daniel, no capítulo 4. Ou melhor, Daniel capítulo 3, desculpe. E então, eu acredito que é assim conosco também. Não importa o que nós passamos na vida, se nós seguirmos a Deus e não as pessoas, se não nos curvarmos às exigências das pessoas, se sabemos que o que querem que façamos é errado, então sairemos do problema que talvez tenhamos que passar e nem ficaremos com cheiro de fumaça. Não haverá nenhuma evidência na nossa vida de que nós passamos por aquilo que nós passamos. É muito importante não se curvar. Mordecai não se curvou ao ímpio Amã e acabou sendo promovido. E temos exemplos atrás de exemplos na palavra de Deus. Eu mencionei as Escrituras sobre Paulo, onde ele disse: se eu estivesse tentando ser popular com as pessoas, então eu não seria agora um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Não perca o seu destino por tentar manter as pessoas ao seu redor felizes, porque sabe o que vai descobrir? Se fizer amigos por tentar agradá-los, terá que mantê-los da mesma forma que os conseguiu. E um dia você vai se cansar disso. E se você não agradar a eles, então você vai descobrir que não eram realmente seus amigos, porque eles te abandonarão mais rápido do que você imagina. Temos que tomar a decisão de não deixar as pessoas controlar nossas vidas. Elas ficam felizes se fizermos tudo o que elas querem que façamos, mas nós acabamos entregando a nossa alegria. Os manipuladores e controladores são sempre aqueles que te decepcionam quando você precisa deles. Então lembre-se, não deixe que eles te controlem. A próxima coisa que acho que aumentará a sua felicidade é realmente entender o que é a graça. Agora, sabemos que somos salvos pela graça. Efésios 2, 8 e 9 diz: pois é pela graça que vocês foram salvos, através da fé. Isto não vem de vocês, isto é um dom de Deus. Você sabia que a forma como fomos salvos é a mesma forma que nós devemos viver a nossa vida? A graça é um favor imerecido. Deixe-me dizer, ela é muito mais
do que um favor imerecido. A graça é o poder do Espírito Santo que nos ajuda a fazer as coisas. Eu orei para que Deus me desse a graça de fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, para gravar esses programas e, sabe, ultimamente nós não podemos sair e fazer conferências com as pessoas, então eu tenho que falar através dessas câmeras e Deus está me dando a graça e a habilidade de fazer isso. Tudo que nós fazemos, se fizermos pela graça, será muito mais fácil do que se tentarmos fazer por nossa conta própria. Nunca saia por conta própria e tente fazer algo. Isso se chama obras da carne e eu as chamo de obras da carne que não funcionam, sabe? A nossa energia gasta tentando fazer o trabalho de Deus. Mas a graça é o poder do Espírito Santo vindo até nós, gratuitamente nos permitindo fazer o The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. que precisa ser feito com tranquilidade. Eu vou repetir. A graça é o poder do Espírito Santo vindo até nós, livremente, que nos permite fazer o que for preciso fazer com tranquilidade. Sabe, na Bíblia, o óleo, ele é uma representação do Espírito Santo. E você sabe que toda máquina, se for bem lubrificada, funcionará melhor. E assim podemos dizer que temos que ser lubrificados na nossa vida. Então seremos capazes de nos mover livremente e fazer as coisas que Deus quer que façamos. Tiago capítulo 4, verso 6, escrituras que foram muito impactantes na minha vida sobre a graça. Porque há muitas coisas que não podemos fazer e que só Deus pode fazer. Uma das coisas que eu mais me encontrava fazendo era tentar mudar a mim mesma, sabe? Depois que entrei num relacionamento sério com Deus e comecei a estudar a palavra, eu estava buscando vários ensinamentos, ouvindo várias mensagens, e eu comecei a perceber que eu tinha problema e que tudo que era um problema na minha vida não era culpa de outras pessoas, sabe? E então parecia que cada mensagem que eu ouvia era algo que eu precisava mesmo. E eu sabia que, eu falava coisas que eu não deveria falar, eu pensava coisas que não deveria pensar, eu nem sempre tratava as pessoas da maneira que eu deveria tratar. Eu era egoísta e então parecia que cada mensagem que eu ouvia eu precisava e concordava com ela. E então eu ia para casa e tentava mudar-me. Mas o que eu estava fazendo era deixar Deus de fora da equação. O que eu deveria ter feito era dizer, Pai, eu concordo plenamente, eu sou culpada disso, me perdoe por favor e muda-me. Agora, não significa ir para casa e não fazer absolutamente nada, mas o que eu tinha que fazer é qualquer que fosse o meu problema, digamos que a minha boca fosse o meu problema. Então, a minha parte, a parte que Deus me dava era estudar a respeito dessa área na Bíblia, estudar, e então orar e me apoiar em Deus e confiar nele para mudar-me. Agora ouça isso. Em Tiago 4, 6, na amplificada, mas ele nos dá cada vez mais e mais graça, o poder do Espírito Santo, para enfrentar essa tendência maligna e a todos os outros plenamente. É por isso que Deus, ele disse que se coloca contra os orgulhosos e os arrogantes, mas ele dá graça continuamente aos humildes, aqueles que são humildes para recebê-lo. Gostamos de fazer as coisas sozinhos, porque se as fizermos sozinhos, então podemos levar o crédito. Mas Deus quer que nós saibamos que sem Ele nós não podemos fazer nada. Em João capítulo 15 diz, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Isso significa que nós precisamos pedir a Deus para nos ajudar com todas as coisas que nós fazemos. Eu aprendi isso de uma forma profunda. Eu estava afundada nas obras da carne, tentando mudar o Dave, tentando mudar os meus filhos. Sabe, o Dave gosta de esportes e eu cresci numa casa onde ninguém gostava de esportes e assim eu
Eu realmente não tinha nenhum gosto particular por esportes e ele gosta de qualquer coisa que role ou salte. Ele gosta de futebol, beisebol, golfe, boliche, tênis e por aí vai. E eu não queria que ele gostasse dessas coisas, eu queria que ele gostasse do que eu gosto. Agora, eu fico feliz de poder dizer que isso aconteceu há mais de 40 anos, antes de eu ter muito da palavra de Deus em mim. Então, eu ficava sempre tentando mudá-lo. Eu tentava fazê-lo não gostar dessas coisas e não funcionou. Quanto mais tentamos fazer as pessoas fazerem o que queremos que elas façam, então mais elas não vão gostar de nós e vão se sentir pressionadas por nós. E honestamente, muitas dessas coisas de pessoas tentando mudar pessoas é o que mais faz com que divórcios aconteçam. Eu ficava tentando mudar meus filhos, tentando mudar a mim mesma, tentando fazer o ministério crescer. Eu ficava tentando. E ficava frustrada o tempo todo. E, finalmente, coloquei uma placa na minha geladeira que dizia: obras da carne são iguais à frustração. E eu sabia que toda vez que ficava frustrada era porque eu estava fazendo as obras da carne sem a ajuda de Deus, tentando fazer algo acontecer na minha vida. Mas lembre-se, a graça é como aquele óleo do Espírito Santo. E isto significa que eu posso orar para que Deus mude o que acho que precisa ser mudado. Posso fazer isso com humildade. Em vez de dizer: Deus, preciso que você mude o Dave, eu posso dizer: Deus, eu gostaria que trabalhasse com o Dave nesta área, mas eu sei que eu tenho muitos problemas também, e então eu preciso que me mude. Vou permitir que lide comigo sobre mim, e eu vou permitir que você lide com o Dave sobre o Dave. Então se torna tão fácil permitir que Deus faça as coisas que só Ele pode fazer em você, enquanto nós fazemos o que podemos fazer? Em Gálatas capítulo 3, os 3 primeiros versos, ele diz: ó tolos Gálatas. Isto é Paulo escrevendo para os Gálatas. E Gálatas é um livro que fala muito sobre a graça e fala muito sobre a carne também, sabe? É sobre a lei versus a graça. Ó tolos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Diante de seus olhos, Jesus Cristo foi claramente incriminado e crucificado. Eu gostaria de saber apenas uma coisa de vocês. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou por crerem no que vocês ouviram? Bem, é claro, eles haviam recebido o Espírito Santo, receberam Cristo porque creram na palavra de Deus e a receberam. A palavra acreditar significa receber, e a palavra receber significa acreditar. Será que vocês são tão tolos que, tendo começado por meio do Espírito, vocês agora vão terminar pela dependência da carne? Bem, quando eu li isso, eu vi que era exatamente o que eu estava fazendo. Eu recebi a salvação pela graça, sabia que isso não tinha nada a ver comigo, eu não poderia salvar a mim mesma, tudo que eu poderia fazer era confiar em Deus inteiramente e clamar por sua misericórdia. Mas então, assim que eu nasci de novo e comecei a entender as coisas que precisavam mudar na minha vida, em vez de me apoiar totalmente em Deus e pedir a Ele para fazer o que só Ele podia fazer, eu tentava mudar a mim mesma. E eu era miserável o tempo todo porque eu estava nas obras da carne. E graça significa o que concede prazer ou deleite. Então é lógico que nós não vamos ser realmente muito felizes, sabe? Se não soubermos fazer tudo o que fazemos pela graça de Deus. Todos os dias, ore para que Deus te ajude em tudo que você faz. Eu uso lentes de contato e todas as manhãs oro: Deus, me ajude a colocar essas lentes direito. Porque teve manhãs que tive que tentar colocar 4 vezes, mas agora consigo da primeira vez, sabe? Eu creio muito mesmo em me apoiar e confiar em Deus em tudo o que nós fazemos. Eu nunca subo no púlpito para compartilhar a palavra sem me apoiar totalmente em Deus, porque eu sei que não vai ser bom só porque eu já fiz isso várias vezes. Sei como me levantar e falar na frente das pessoas, mas preciso ter a unção de Deus nisso. Precisa ter sua unção e seu poder para que signifique alguma coisa para você. Então vamos aprender tudo o que pudermos sobre a graça de Deus e que vivamos debaixo dessa graça. E a última coisa que terei tempo para falar com você hoje é sobre como se dar bem com as pessoas. Uau, essa é realmente grande. Há 4 coisas que você precisa entender sobre as pessoas. Primeiro, precisamos das pessoas. Não gostamos de pensar que precisamos, gostamos de pensar que não precisamos, mas nós precisamos delas.
Elas nem sempre são fáceis de conviver. A maioria das pessoas com quem lidamos não são como nós. Eu tenho um livro do John Ortberg, cujo título é Eu gostaria muito mais de você se você fosse mais parecido comigo. Ou Eu gostaria mais de você se você fosse muito mais como eu, ou algo assim, eu não tenho certeza. E então o principal sobre lidar com as pessoas é que nós temos que ser muito generosos com o perdão e não ficarmos facilmente ofendidos. Vou ler estas 4 coisas de novo. Precisamos das pessoas. Elas nem sempre são fáceis de se conviver. A maioria das pessoas com quem lidamos não são como nós somos. Ao lidar com as pessoas, devemos ser generosos com o perdão e não ficarmos facilmente ofendidos. Sabe, as pessoas são uma parte importante da nossa vida. Nós lidamos com as pessoas continuamente. E uma das coisas que eu descobri é que nem todo mundo é como eu e não é certo que eu espere que elas sejam como eu sou, porque Deus, quando nos forma no útero, Ele dá a cada um de nós um temperamento. Então, a nossa personalidade se desenvolve de acordo com o nosso temperamento dado por Deus e de acordo também com as coisas que acontecem ao longo da nossa vida, muitas delas nos primeiros anos de vida. A nossa personalidade pode ser mudada como Deus trabalha conosco. Mas sabe, o nosso temperamento, ele sempre vai ser o mesmo. As pessoas são motivadas por coisas diferentes. Eu sou motivada pela realização. O meu marido é motivado pela paz. Eu conheço pessoas motivadas pela diversão. Eu tenho uma filha motivada pela organização. Se você der a ela algo para organizar, ela faz uma lista e um plano e ela fica feliz. Eu tenho outra filha que fica feliz se ela pode ter paz. O Dave é assim, dê paz a ele, ele fica feliz. Bem, eu sou motivada pela realização e é uma coisa boa eu ser assim, porque eu tenho muito a realizar na minha vida. E sabe, é tão bom para mim quando eu finalizo um livro que eu estou escrevendo ou, como hoje, quando eu terminar de gravar o meu programa de TV, eu vou me sentir muito bem porque eu vou saber que eu realizei algo. Bem, sabe, no começo eu esperava, eu queria que o Dave fizesse o que eu fazia. Eu achava que às vezes ele era preguiçoso, despreocupado, não se importava. Na verdade, ele era exatamente o que eu precisava, porque se nós dois fôssemos como eu sou, nós brigaríamos como cão e gato o tempo todo. Uma vez eu estava reclamando de como ele era despreocupado, ele me disse, é melhor você ficar feliz por eu ser do jeito que sou, porque se eu não fosse, você com certeza não estaria fazendo o que faz. O Dave é muito confiante, ele sabe quem ele é em Cristo e ele não se sente nem um pouco ameaçado por eu ficar sempre mais à frente do ministério e ele ficar nos bastidores. Mas se ele tivesse uma outra personalidade que não fosse esta, ele não teria sido capaz de lidar com isso. E Dave, ele não é nem um pouco inseguro sobre eu ter a posição que eu tenho e ele fazer o que ele faz. Então deixe-me dizer que Deus coloca as pessoas na sua vida que são as que você precisa, muito mais vezes do que você imagina. Então você tem que parar de tentar mudá-las. Deus vai colocar pessoas na sua vida que têm pontos fortes onde você tem fraquezas e as que têm fraquezas onde você tem pontos fortes. Então, perdoe, não se ofenda facilmente, aprenda a apreciar as pessoas que você tem em sua vida e faça o melhor que você puder para se dar bem com elas.